Oi, pessoal, vamos começar agora a nossa aula de geografia. Pega o livrinho de vocês, livro de geografia hoje. Nós estamos estudando as regiões do país, né? São 5, então demora mesmo, né, pra gente estudar tudo que a gente precisa. A última região que nós trabalhamos foi a região sul, mas nós só trabalhamos dentro da região sul falando um pouquinho sobre os processos migratórios, né? A imigração de alguns povos, de algumas pessoas que vieram viver aqui, que se instalaram aqui no nosso país. Falamos dos imigrantes italianos, alemães, poloneses, ucranianos, japoneses e aí por diante, né? Mas hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre um assunto muito interessante, que é a agricultura e a pecuária lá na região sul, que está inteiramente ligado também conosco, que vivemos aqui em Goiás e estamos na região centro-oeste, tá? Nós pegamos muito das técnicas lá da região sul. Olha só, pensa, a região sul, ela fica em uma parte do nosso país em que é bem frio, né? Então, é subtropical, é abaixo desse clima tropical que tem acima, né, da região sul, ali na região centro-oeste, que é a nossa, região sudeste, região nordeste, né, que é bem quente, região norte, que também é bem quente e úmido, né? A região sul tem uma temperatura um pouco diferente, tá? Então, o que é produzido lá é diferente do que é produzido no restante do país. Quer ver? Nós vamos ver isso aqui sobre a agricultura. Ó, página 109 do livro de vocês. Fala assim: a agricultura e a pecuária da região sul. A região sul possui uma agricultura bastante desenvolvida, sendo uma grande produtora nacional de soja, arroz, milho, feijão e cana-de-açúcar. Então, lá na região sul se produz muito disso aqui, muito de soja, muito de arroz, muito de milho, muito de feijão e muito de cana-de-açúcar, tá? Outras lavouras, como as de trigo, centeio e aveia, também são bastante cultivadas na região, determinado pelo clima, tá? Pois se adaptam bem ao clima subtropical, que é esse clima um pouco mais frio, tá? Nesse tipo de clima, as temperaturas são mais baixas durante as estações de inverno. Nos dias mais frios, chegam a ocorrer geadas e até a precipitação de neve nas áreas mais elevadas. Então, nos lugares mais altos da região sul, pode ocorrer a neve, tá? Então, tem alguns lugares que tem neve. O que é a geada? Geada são aquelas pedrinhas de gelo que podem cair durante as baixas temperaturas, tá? Então, pode acontecer sim. Aqui nós temos uma imagem de uma estrada coberta pelo gelo. E está escrito assim na legenda dessa imagem, ó. O município de Urubici, no estado de Santa Catarina, é um dos lugares mais frios do país. Muitas vezes, nos dias de inverno, ocorre a precipitação de neve, como mostra a foto ao lado, onde se observa a estrada do Morro da Igreja, em Urubici, em 2017. Tá vendo na estrada que ela tá bem branquinha? Isso é neve. Então, quando a gente fala, no nosso país não neva, neva sim, em alguns lugares, tá? Em alguns lugares. Ah, aqui no centro-oeste neva? Não, aqui não neva não, não faz parte do nosso clima, tá? Mas na região sul do país sim, tá? Além das características naturais favoráveis, como a presença de solos férteis e de chuvas regulares na região sul, na região sul é grande o emprego de técnicas e máquinas modernas no plantio e na colheita. Esses fatores permitem aos agricultores da região alcançar uma boa produção. Então, além do clima favorável para algumas técnicas na produção agrícola, né? Então, por exemplo, para eles plantarem o trigo, centeio e aveia, eles precisam de um clima subtropical, de um clima mais frio. Lá tem uma chuva regular, então não fica um grande período com estiagem, igual acontece na região nordeste. Mas na região sul chove, né? Porque chove bem durante todo o ano, tá? E o emprego dessas técnicas e essas máquinas modernas
elas vêm muito da tecnologia empregada e também da população que faz parte, né? Na região sul. A região sul é uma região muito rica no nosso país, né? Não é o centro econômico, mas é uma região muito rica e muito bem desenvolvida, né? Então, nós temos grandes máquinas que ajudam nessa produção, tá? Por que eu falei para vocês que a gente tem muitas técnicas parecidas, né? A agricultura na região sul, ela está muito interligada com aqui na região centro-oeste. Porque principalmente o nosso estado, que é o estado de Goiás, ele foi formado a partir do encontro de alguns povos, né? Aqui no estado de Goiás, até a construção de Brasília, aqui próximo do nosso território, o que aconteceu? Eram regiões bem rurais. Então, a gente tinha cidades históricas, já o desenvolvimento era lento dessas cidades, né? Mas já havia, né, uma terra boa para se plantar. Quando constrói em Brasília, o governo federal, ele faz como se fosse uma propaganda dessa região onde a gente está. E começa a distribuir terras com preço bem baixo. E o pessoal que já trabalhava com agricultura lá na região sul começa a se interessar e vem para cá. E traz para a região centro-oeste muitas das técnicas já empregadas lá na região sul. Isso há pouco mais de 50 anos. Então, hoje a gente vê muita máquina trabalhando na agricultura aqui na região centro-oeste. Isso vem muito da cultura dos nossos amigos os gaúchos lá do sul, né? Que inclusive vivem aqui. Então, são pessoas que trazem as suas tradições, trazem a sua tecnologia do campo para cá. Então, quando a gente passa na porta dessas lojas grandes, né, de máquinas aqui em Silvânia, a gente pode pensar, olha, aqui em Silvânia nós temos uma agricultura que também já ela não é tão artesanal, né, como antigamente. Ela já trabalha com máquina, a irrigação, ela já é toda mecanizada, né? Já tem as grandes colheitadeiras. Isso vem tudo de uma tradição lá da região sul, tá? Então, muitos foram eles que trouxeram para cá quando vieram, tá bom? Na página 110 fala sobre a indústria, tá? Ah, nós não analisamos a imagem, né? E tem uma grande máquina, né? Na página 109. A produção agrícola da região sul é essencial para o abastecimento do alimento no Brasil. Parte dessa produção também é exportada para vários países do mundo. A foto mostra uma colheita em Cacequi, no Rio Grande do Sul, em 2015. Aparentemente uma colheita de trigo, né? Bem legal, né? Trigo serve para a gente fazer farinha. Ninguém comeria pão se não fosse produzido trigo, né? Então, vamos lá. Página 110 fala um pouquinho sobre a indústria na região sul. Então, se tem a tecnologia no campo, será que tem essa tecnologia empregada também na indústria da região sul? Nós sabemos que o grande polo industrial do país é a região sudeste, né? Com a cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Em Minas Gerais. Mas será que aqui na região sul que nós estamos estudando, também tem indústrias fortes? Vamos ver? A região sul é a segunda região mais industrializada do país, né? Do Brasil. Então, sim, ponto para ela, né? Nelas são importantes as indústrias do beneficiamento de produtos agropecuários, como as vinícolas, então produção de vinho, né? Os laticínios e os frigoríficos. Então, aqui a produção alimentícia é bem forte, né? Também se destacam as indústrias de refino de petróleo, de vestuário, de calçados e de móveis. Recentemente foram instaladas nessa região algumas grandes indústrias automobilísticas. Automobilística é aquela que faz a montagem dos carros ou então as peças dos carros, tá? Os principais centros industriais da região sul estão localizados na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, Joinville e Blumenau, em Santa Catarina. Bom? O que é a vinícola que está escrito de vermelhinho? Vamos ver o que significa esse verbete. A tia já falou para vocês, né? Olha, estabelecimento onde se fabrica o vinho. No Brasil, há muitas vinícolas na região Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, consideradas o principal polo de cultivo de uvas no Brasil, tá? Então, tem que
é lá na região sul, por quê? Porque lá é frio, tá? Essa produção é muito boa. E o que é a indústria automobilística? Essa aí tem uma foto, né, de duas máquinas, né, bem grandes, produzindo aí algumas peças de automóveis, né? Então tem uma setinha indicando pra gente que a indústria automobilística instalada em São José dos Pinhais, no Paraná, uma foto de 2016. A região sul é a segunda maior produtora de automóveis do país, né? Só perde para a região sudeste, tá? Outra coisa interessante de ser pensada é o potencial energético da região sul, que hoje a tia não vai trabalhar com vocês. Mas vocês podem ler em casa direitinho, porque essa parte aqui a gente precisa se concentrar um pouquinho mais, tá? Porque na região sul vem uma das maiores hidrelétricas do país, a hidrelétrica de Itaipu, tá? Vocês vão fazer para mim a atividade da página 111, tá? Que tá escrito assim, ó. Para cada foto abaixo, descreva uma característica da região sul usando as palavras dos respectivos quadros. Então, você vai, ó, para cada uma das fotos, você vai descrever uma característica da região sul usando essas palavras. Então, você vai falar sobre a região sul. O que tem a ver a região sul com a indústria automobilística? Você já consegue alguma dessas informações no texto, né? E agricultura, alimentos e Brasil? Dá para você fazer uma frase sobre isso? Dá, não dá? Você vai descrever, tá? E também subtropical, inverno, geada e neve. Faça uma frase relacionada com a imagem. É como se você estivesse fazendo a legenda dessa foto, tá? Então, caprichem bastante, tá bom? Façam a atividade assim que vocês terminarem e manda foto pra ti, tá? Beijo. Até mais. Saudade de vocês.